Fala galera, bem-vindos mais uma vez ao canal Teorias Elementares. Se você não me conhece, meu nome é José Eduardo e hoje eu gostaria de conversar um pouco mais com vocês sobre um problema que eu apresentei no vídeo da semana passada, que era basicamente sobre a resolução de duas equações, uma do segundo grau e outra envolvendo raiz, que parece que quando a gente chegava na resposta final, ou faltava uma raiz, ou no segundo caso tinha uma raiz que parecia não ser a solução da minha expressão inicial. E é sobre isso que a gente pode discutir um pouco mais aqui hoje. Bom, talvez você se lembre, a equação que eu tinha passado primeiramente era a seguinte: eu tinha x mais 2x igual a zero, certo? E era essa equação que a gente tentou resolver. A forma que eu apresentei de resolução foi a seguinte: bom, eu tenho aqui em ambos esses dois membros todos eles multiplicados por x, não é verdade? E, sendo assim, eu posso muito bem colocar o x em evidência, da seguinte maneira. Eu teria que x multiplica, nesse caso, aqui era x quadrado, eu teria que x multiplica x mais 2, e tudo isso aqui é igual a zero, não é verdade? Ok. E aí, para resolver essa situação, eu tive a ideia de dividir ambos os membros da minha equação por x, da seguinte forma: esse lado aqui dividido por x e esse daqui dividido por x também. Desse momento, a gente chegou à conclusão seguinte: bom, aqui os x se cancelariam, certo? Então eu ficaria com 1. E desse lado da equação eu continuaria com zero, porque zero dividido por qualquer coisa dá zero, né? Desde que esse x não seja zero. Mas aí eu ficaria então com x mais 2 igual a zero, certo? E daí eu ficaria então, portanto, que x vale menos 2. E teoricamente essa seria a solução do meu problema. Só que a gente pôde observar que o zero também soluciona essa equação. Se eu substituo o zero ali, eu ficaria com zero igual a zero, e isso é verdade. Então, está faltando aqui uma solução para esse problema. Só que a questão é, por que essa forma que eu escolhi de resolver não é adequada ou pode apresentar erros no meu passo a passo de resolver essa equação? Bom, o que aconteceu aqui foi que ao eu dividir ambos os membros da minha equação por x, nesse meu passo aqui, eu acabei, sem querer, excluindo uma das raízes dessa expressão. Por que isso aconteceu? Porque imagine aqui do lado a seguinte situação. Isso daqui poderia muito bem ser a seguinte expressão. Eu teria x menos zero, certo? Em vez de escrever esse x aqui, eu vou escrever x menos zero. Isso daqui multiplicado por x mais 2, certo? Tudo isso igual a zero. Nessa condição, eu consigo ver ali que se eu coloco x igual a zero bem aqui, x igual a zero, o zero realmente é uma solução para a minha expressão, justamente porque eu ficaria com zero menos zero, e isso daí zeraria toda a minha expressão, então é uma raiz. Ok. A mesma coisa, eu posso perceber que se eu coloco nessa parte x igual a menos 2 também seria uma raiz, porque eu ficaria com menos 2 com mais 2 e também zeraria essa minha parte da equação. Então, ambos termos são, digamos, raízes dessa expressão. Sendo assim, mesmo que eu possa fazer isso, dividir ambos os membros da equação por algum termo, isso pode excluir alguma raiz da minha equação, que foi o que aconteceu. Quando eu peguei e dividi ambos os lados por x, basicamente esse lado aqui, então estaria dividindo por x, e todo esse membro seria cancelado e daria 1. Então dessa forma eu excluiria sem querer uma das soluções dessa minha equação. E disso a gente conclui o seguinte: a gente pode fazer esse tipo de operação, só que sempre tomando cuidado se a gente não vai excluir ou acrescentar uma solução que não deveria, entendeu?
Então, todas essas operações têm que ser feitas com cuidado, analisando passo a passo se eu não estou fazendo algo desse tipo, se eu não estou excluindo uma solução. E esse é um exemplo que pode acontecer isso. Quando eu divido ambos os membros por x, eu posso excluir uma solução do meu problema. Isso é algo que você sempre tem que prestar atenção quando for resolver um problema desse tipo. Tá legal? Agora vamos partir então para a nossa segunda equação que eu havia proposto na semana passada para vocês. A segunda expressão que eu tinha proposto para vocês era a seguinte. A gente tinha aqui 4 menos x igual a raiz de x menos 2. Lembra disso? E aí a gente tentou resolver essa também, não foi? A ideia que eu tive foi elevar, primeiramente, ambos os lados dessa minha equação ao quadrado, né? Já que é uma equação que eu faço de um lado, se eu faço do outro lado, ainda continua certo. E daí, resolvendo todas as operações que vieram em seguida, a gente chegou numa equação do segundo grau, que era x ao quadrado menos 9x mais 18 igual a zero. Se você não lembra disso, eu recomendo que vocês vejam um vídeo novamente, tá legal? E a gente resolveu essa equação de segundo grau normalmente por Bhaskara, na qual a gente chegou nas soluções de x valendo 6 e x valendo 3. Então, teoricamente, essas duas soluções deveriam satisfazer a minha equação inicial, que era essa daqui. Mas, como a gente viu, quando eu substituo ali o 3, realmente dá certo, não é verdade? Se eu pego ali e substituo 3, eu ficaria o seguinte, 4 menos 3 igual a raiz de 3 menos 2. E daqui a gente concluiria que 1 é igual a 1, não é verdade? Então, significa que o 3 realmente é uma solução da minha expressão, certo? O mesmo não aconteceu quando a gente fez isso com 6. Vamos tentar aqui de novo? Substituindo 6, eu ficaria com 4 menos 6. Isso daqui igual a raiz de 6 menos 2, não é verdade? E 4 menos 6 dá pra gente 2. Dá pra gente menos 2, que é igual a raiz de 6 menos 4 igual a 4. Ou seja, eu chegaria à conclusão que menos 2 igual a 2. E daí, a gente tira aqui, como menos 2 não é igual a 2, então a minha solução x igual a 6, na verdade, não era uma solução, entendeu? Eu acabei inserindo ela sem querer, e só o x igual a 3 soluciona a minha equação. E o que está acontecendo aqui, então? Por que eu, fazendo esse processo que escolhi, eu acabei inserindo uma raiz que não deveria, algo que não soluciona a minha equação? Bom, talvez você não saiba, mas existe algo na matemática que a gente chama de raízes estranhas. Um processo que às vezes a gente escolhe para resolver uma equação e acaba inserindo nela, então, raízes, essas famosas raízes estranhas. E nesse caso, o x igual a 6 é um exemplo disso. Inserimos então uma raiz estranha aqui. E em que momento que a gente fez isso? Deixa eu só apagar aqui um pouco do que eu estava escrevendo, para falar para vocês. A gente acabou inserindo justamente nos momentos iniciais dessa resolução. Quando eu elevo ambos os membros ao quadrado, esse é um processo que, se eu não tomo cuidado, eu acabo inserindo raízes estranhas, então, na minha solução. E note que isso aconteceu porque eu tinha chegado aqui justamente que menos 2 igual a 2, né? E o que eu fiz antes foi elevar ambos os membros ao quadrado. E isso aconteceu justamente porque esses dois números, quando elevados ao quadrado, resultam para a gente em algo verdadeiro, né? 4 é igual a 4. Então, acaba que por meio desse processo, eu inseri algo que não devia, entendeu? O x igual a 6 não deveria estar ali. E aí, vem a questão. Se o que eu fiz, teoricamente, não está errado,
como então que eu poderia evitar essa situação e não chegar a algo desse tipo, né? Como eu teria garantia ali que a minha solução está certa e eu acabei não inserindo uma raiz estranha? Bom, uma das respostas para isso, você poderia se atentar que na maioria das vezes você conseguiria substituir esses valores encontrados na minha equação original. Dessa forma, simplesmente testando esses valores, você poderia perceber que o 6 aqui não é uma solução para esse problema. Nem sempre você vai conseguir substituir esses valores, porque às vezes você pode ter uma expressão um tanto quanto complicada demais para isso. Mas nessa situação é uma forma válida de verificar isso, entendeu? Além disso, a gente poderia também ter outro pensamento inicial para não cair nesse tipo de erro, que seria uma observação do seguinte. Vamos descer aqui um pouquinho e pegar novamente aquela equação do começo. Deixa eu colocar aqui o preto. Teríamos 4 menos x igual a raiz de x menos 2. E a observação que a gente pode fazer disso é que em um dos membros da minha equação eu tenho a raiz de alguma coisa somente. E, como você sabe, a raiz quadrada de alguma coisa tem que ser, nos reais, maior ou igual a zero, certo? Então, toda essa parte aqui é maior ou igual a zero. Dessa forma, como toda essa minha expressão aqui é igual a 4 menos x, a gente poderia concluir, então, que o 4 menos x ele deveria ser maior ou igual a zero, certo? Deveria ser alguma coisa sempre maior ou igual a zero. E daí, resolvendo isso para descobrir o valor de x, a gente poderia, entre aspas, passar o 4 para o outro lado e ficaríamos com menos x maior ou igual a menos 4. E daí, multiplicando ambos os termos por menos 1, a gente concluiria então que x deveria ser então menor ou igual a 4. Ou seja, toda a solução que a gente encontrasse deveria antes passar por esse filtro de que x tem que ser menor ou igual a 4. E por que isso é importante para a gente? Porque se a gente volta aqui nas soluções que a gente tinha encontrado, a gente tinha pensado que x poderia ser igual a 6. Só que 6 não é menor ou igual a 4. Então, esse de cara não poderia ser uma solução para o nosso problema, justamente porque a gente teria essa condição. Ficou claro? Eu espero que eu tenha esclarecido sobre esses problemas que eu havia proposto. E se você gostou, peço que avalie esse vídeo, deixe um comentário aqui dizendo como a gente poderia melhorar ou algo do tipo, o que você achou. Se inscreva no canal e tudo isso é muito importante para a evolução do canal. E eu fico por aqui. Até uma próxima.